Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais na Matraca Records, reunidos para um bate-papo sobre história, filosofia, sociologia. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra e estou aqui com o professor Valentino Rui. Olá, Daniel. Começamos mais uma vez o nosso grande podcast Sou de Humanas, para aqueles que gostam da melhor das áreas do conhecimento, que é a área de humanas. Como sempre, começamos com um grande questionamento. Esse questionamento hoje vem do humorista Marcelo Adnet. E a pergunta que ele faz no seu Gaiola das Cabeçudas vídeo YouTube é: qual é a diferença entre o Lutero e o Kant? Qual a diferença entre o Lutero e o Kant? E a resposta é: um é iluminista, o outro protestante. E é fato isso mesmo? Um era iluminista e o outro era protestante, não? Na verdade, ambos são protestantes, né? O Kant, ele é de família protestante, ele é lá da Prússia, né? É tradição alemã, né? Ser protestante. A Alemanha é uma... Que a Alemanha que não era Alemanha ainda, né? A Alemanha que não era Alemanha, mas que tem a tradição luterana, né? Luterana, exatamente. E o Kant, ele é da cidade, se não me engano, de Königsberg, né? E tem a famosa história dele, acho que todos já ouviram falar alguma vez, que o Kant era tão bobo, tão otário, que ele todo dia fazia as coisas no mesmo horário, ele era muito certinho. E aí a galera da cidade ajustava os seus relógios, aquele relógio de corda, de acordo com o horário que o Kant passava. Tipo, olha lá o Kant passando, são 4h37 agora. Iam lá e ajustavam o relógio para entender um pouco o que era a vida do Kant. E, né, você sabe que a única vez que ele faltou ao seu compromisso diário da sua caminhada foi um dia muito especial para a história da Europa. Foi quando Kant ficou sabendo, descobriu chegou o jornal à sua casa, uma carta de que havia ocorrido a Revolução Francesa, né, lá em Paris. O impacto disso, evidentemente, deve ter sido gigantesco, né, para um cara que, de certa forma, inaugura o pensamento que a gente chama de iluminista, e, de repente, aquilo chega enquanto notícia a materialização do iluminismo numa revolução como aquela. Não sei se o Kant é o cara que inaugura o iluminismo, mas se você for pensar, é muito louco. A gente pensa em iluminismo, a gente pensa em França, é natural isso. A gente pensa em Voltaire, Diderot, D'Alembert, enciclopedistas franceses, muito bem. Mas o Kant, de alguma maneira, ele sintetiza esse pensamento iluminista de uma maneira que nenhum deles foi capaz, né? Porque ele vai falar de todas as áreas, vai falar de política, de direito, de história, né? A filosofia da história do Kant é bem bacana. Ele vai falar de epistemologia, teoria do conhecimento, metafísica e tudo mais. Mas o Kant, quando ele fica sabendo da Revolução Francesa, é um impacto para ele, porque finalmente saímos do mundo do campo puramente teórico, as ideias iluministas, e finalmente chegou no campo prático, né? A praxis para o Kant, nesse momento, é muito importante. É interessante a gente pensar que na sala de aula a gente sempre tem um pouco aquela dificuldade de tentar demonstrar para os nossos alunos como seria o impacto de um pensamento como o de Kant ou de Rousseau, dessa galera, e a gente fala muito em tentar reproduzir para os nossos alunos um espírito de época. Como que a gente faz isso, cara? Às vezes eu fico muito louco de pensar em criar esse espírito para eles. Iluminismo, assim como a gente dá aula de Grécia Antiga, a gente tem que criar o espírito da Grécia Antiga. Iluminismo é a mesma parada, né? Iluminismo, como você sentiu o que foi o século XVIII, principalmente, né? Porque... não sei, você pode trazer um livro do Kant, você pode contar a história da Revolução Francesa, mas mesmo assim fica algo distante. Você tem que sentir que os grandes homens daquela época estavam todos em volta de um projeto comum, né? E a gente não tem muito como trazer para um jovem de hoje em dia o que é aquele espírito. Não é na arte pictórica, simplesmente, não tem música da época. Então talvez os filósofos sejam o principal método de chegar até eles. Tem outros textos do Kant, do Voltaire, né? O modo que Voltaire escrevia. Talvez entender um pouco o que é enciclopédia, né? Olhar para a Wikipédia hoje, que é essa coisa sensacional, ela vem de uma ideia que está lá no iluminismo francês, né? De alguma forma a gente começou a falar, mas eu queria trazer uma contribuição nesse momento. É muito louco a gente pensar que em determinado momento do processo revolucionário francês, mas mais do que isso, sobretudo no Haiti, né, porque o Haiti vai ser também fruto da influência do iluminismo, né, na América. E eu gosto muito de pensar, né, quando eu fiz algumas viagens pela América Latina, eu encontrei um busto de Robespierre no Haiti,
No Haiti não. Não foi no Haiti porque eu não fui para o Haiti, né? Mas um busto de Robespierre em Cuba. Então é bem interessante a gente pensar o impacto que tem a Revolução Francesa no sentido da libertação e da autonomia dos povos. E no Brasil também, né? Se você for pensar de alguma maneira as revoltas aqui no Brasil, em Confidência Mineira. A Inconfidência Mineira. Elas são inspiradas nesses. Na mais verdade, do que talvez na teoria do que na. Você acredita que é mais na teoria ou na prática da Revolução Francesa? Ou na teoria iluminista? Na verdade, se a gente for analisar de fato, a Inconfidência Mineira ela tem influência, sobretudo, da independência dos Estados Unidos. Tá. A Conjuração Baiana, essa sim, é uma influência direta da Revolução Francesa. Né? A Inconfidência Mineira, na verdade, nem teria como ser, né? Porque ela ocorre no mesmo ano da Revolução Francesa. Mas a independência dos Estados Unidos, ela tem como pauta os valores iluministas. Os valores iluministas, sem dúvida alguma. O que é interessante, a gente chama as revoluções liberais, normalmente eu coloco aquelas três. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Perfeito. Só que a Revolução Gloriosa, de alguma maneira, não tem esses traços marcantes do iluminismo, Sim. porque ela é anterior até, né? Sim. Talvez ela até abra uma possibilidade para que esses ideais vão surgir ali no que a gente chama de Europa continental, na França, né? Mas a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa são marcadas por um campo teórico, né? Que é o campo dos filósofos iluministas. Sim. E para mim, eu acho que tem um conceito ali, e aí você fala do Haiti, por exemplo, que é uma história lindíssima, né? Eu lembro, foram nossas alunas que me ensinaram sobre a Revolução do Haiti, né? Eu não tive aula sobre isso na escola. E que é o conceito de liberdade, né? Sim. O conceito de liberdade surge com muita força, principalmente, talvez, eu colocaria na filosofia com o nome do Rousseau. Robespierre é um discípulo de Rousseau, né? Rousseau. E, inclusive, se a gente pensar a Revolução do Haiti, ela tem alguns aspectos que são bastante interessantes para pensar, sobretudo Rousseau, pensar uma liberdade que é transgressora e ela já é jacobina, inclusive, né? E aí a gente pode pensar também como existem apropriações políticas da filosofia iluminista ao longo da história, né? Então a gente tem como o campo teórico Rousseau vai falar de liberdade, só que ele está falando num sentido de liberdade muito mais... Ele é num sentido político e filosófico, mas você tem, eu gosto de pensar que tem um anterior ao iluminismo, essa noção de liberdade, que é uma liberdade que vai surgindo ali com a reforma protestante. A liberdade religiosa me parece que é aquilo que dá o primeiro motor esses movimentos de libertários. Sim. E o inclusive fato de na Inglaterra, né, a Revolução Exatamente. Gloriosa. Quando você pensa a Revolução Gloriosa, o antecedente direto que a conduz é a Revolução Puritana. Revolução Né? Puritana. Ou seja, como você falou, né? tem um aspecto religioso muito forte de ruptura dessas noções do indivíduo sempre estar sendo podado por tentáculos de poder, né? Um negócio muito louco. Isso é interessante, que a gente sempre fala dessa dialética entre, né, o pensamento e o que está acontecendo Sim. na prática. Se o pensamento de liberdade religiosa, que aparece ali na Inglaterra, na França, ele surge com bastante força ali no século XVI, XVII, e isso só se dá porque durante 1000 anos, praticamente, você tem a hegemonia de um poder centralizado da Igreja Católica, do Perfeito. Vaticano, né? Então é um movimento político, que é a perda da força da Igreja Católica, que vai, né, trazer propiciar essas rupturas teóricas. Legal. Que vão trazer um movimento político de novo, que vai ser a Revolução Francesa. Perfeito. Né? Eu gostei. Foi uma boa leitura do processo histórico. Pô, eu acho que tinha que aproveitar agora e pegar o nosso momento pedantismo. Então né? vai lá. Momento pedantismo. Agora chegou a hora do momento pedantismo e a gente vai ler uma citação para contextualizar, comentar, discutir, analisar. E é uma citação clássica, muitos já ouviram, trabalho em sala, você já trabalhou nas suas aulas de história também. É um texto que você acha facilmente na internet, é livre, todo mundo, porque já é domínio público. Chama Resposta à Questão, ou Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento. É do Kant. Só antes de ler o momento citação, momento pedância... a palavra esclarecimento, né? Essa palavra esclarecimento, no alemão, é a mesma palavra para iluminismo. Então, iluminismo e esclarecimento é a mesma coisa. Que a palavra que é Aufklärung, uma coisa assim. Por favor, porque você não manja. Aí, manja. você, o menino da Baviera. É importante você, pelo menos, falar minimamente a língua do iluminismo, né? Você não Então, pode citar. Aufklärung. Aufklärung. Gargunga. Não sei de onde vem esse unga, mas é tudo húngaro, bem. é só a parte mais húngara. Entendi. Aufklärhúngaro.
Vamos lá. Esclarecimento, ou fala em alemão aí. Aufklärung. Aufklärung é a saída do homem da menoridade pela qual é o próprio culpado. Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado por essa incapacidade, quando sua causa reside na falta, não de entendimento, mas de resolução e coragem de fazer uso dele sem a direção de outra pessoa. Ousa fazer uso do seu próprio entendimento, eis o lema do esclarecimento. Essa tradução tá até meio estranha, mas é o famoso sapere aude, né? Agora, ouse saber. Você manja mais de latim do que eu. Eu tô melhor no latim do que no alemão. Fechou, daqui pra diante eu falo latim, você fala alemão, o grego a gente faz uma sílaba, eu falo, você fala. Tá certo. Fechou? Ouse saber. Então é muito louca essa situação, né? Que ele tá exortando as pessoas a falar, ouse saber, porque se você não pensa, se você não é livre pra pensar, ele tá falando de liberdade de pensamento, mais do que de ação aqui, né? Você é preguiçoso. No parágrafo seguinte ele vai falar, é preguiça e covardia. Nada mais do que preguiça e covardia. E o que se encaixa hoje em dia muito bem, né? Perfeito. É um pouco aquela frase da Katarina Romanov, quando ela pensa a acomodação do povo e ela diz, o povo gosta de açoite, né? É interessante a gente pensar como essa frase é uma grande provocação de uma déspota esclarecida, né? Ou seja, uma tirana nesse sentido, mas que já se alimenta do século das luzes, né? É muito se alimenta da teoria iluminista, né? E você tem vários, você tem o Frederico II da Prússia, né? Sim. Eu li outro dia, ano passado, ele tem um livro que é o Anti-Maquiavel, né? O Frederico II da Prússia, um cara que é não sei se é imperador? Um imperador. Não sei o título ao certo, mas é um déspota esclarecido. E ele vai escrever um livro parágrafo, capítulo por capítulo, refutando as teses do Maquiavel, que é aquele cara que mostra a realidade nua e crua da política, e ele falando, olha que a imoralidade que esse cara descreveu nos séculos anteriores. Né? Mas é a mesma ideia, um cara que é um déspota, ele tá ali não por vias democráticas, até a noção de democracia não aparece aí, né? Você tem uma discussão que é o republicanismo, mas mesmo assim, o cara ele se alimenta da noção, olha o paradoxal, o cara é iluminista, mas ao mesmo tempo é um déspota. Ele defende a liberdade, defende os ideais da liberdade, defende os ideais do Rousseau, do Voltaire, a liberdade religiosa, inclusive, né? Mas ao mesmo tempo o cara é um déspota. E eu acho que é um pouco essa apropriação e faz parte das próprias contradições do processo histórico, né? Daqueles grupos que vão começando a compreender um novo momento da história, e a partir desse momento da história, essas contradições, elas que ora são latentes, aparecem como coisas flagrantes também, né? Mas por que será que é propaganda assim? Eu sou iluminista, agora virou... será que foi uma moda? Eu fico às vezes sentindo isso, né? E é porque a história dos vencedores, a história dos grandes homens intelectuais, e por isso que é o que chega a gente. Mas me parece uma grande propaganda. Eu sou iluminista, né? Fica tranquilo comigo que eu sou iluminista. O próprio Pombal, né? Um cara que vai se utilizar um pouco dessa... O Pombal é um clássico aqui do despotismo, de um despotismo esclarecido. Que é o cara que acaba... que veio de Portugal pra cá, não é? Essa história do Pombal. Eu sei que ele é o cara que expulsou os franciscanos, não é isso? Os jesuítas, perdão. Você expulsa franciscano também. Errou a ordem religiosa, mas é isso. Né? Os carmelitas, todo mundo. Vamos pegar todos os agostinianos. Genial. Mas ele expulsa os jesuítas do Brasil e de Portugal, né? E é importante a gente pensar o porquê, né? Não sei porquê. Portugal é um país profundamente enraizado no catolicismo. Então, a ruptura é dentro do seio de uma sociedade católica, mas que precisa de reformas importantes que estão muito mais ligadas às noções protestantistas, por exemplo. E é o que a gente estava falando agora. Não é isso? Olha que coisa. Você, embora a religião faça parte, o ideal iluminista é justamente uma certa ruptura com um poder instituído. Mais por uma questão política. Esse foi um momento epifania, eu diria. Mais uma questão política do que qualquer outra coisa, né? Politicamente você tem uma instituição que é a Igreja Católica até hoje, por exemplo, aconteceu essa semana o sínodo da Amazônia. Da Amazônia. E é uma questão interna da Igreja Católica, mas todo mundo falando sobre esse sínodo da Amazônia
Porque ainda é uma instituição, uma das mais poderosas. Não sei, era um dado que eu sempre falava, mas não tenho o menor embasamento, mas acho que é verdadeiro que a Igreja Católica é o maior proprietário de terras do mundo até hoje, né? Eu tinha esse fato. Aí vocês checam depois se eu estiver mentindo, mas eu acho. A gente vai ser uma verdade provisória, tá? Enquanto ninguém me refutar, é verdade. Tem governante que vive só com medida provisória, então por que a gente não pode ter uma verdade dessa natureza? Mas a vida é feita de verdades provisórias, né? Então, galera, fazendo uma retificação agora, eu vou lhes dizer agora o oposto que eu disse antes. Na verdade, a Igreja Católica não é mais a grande proprietária de terras do mundo, mas já foi. Isso é o que nos importa. Mas, segundo aqui uma pesquisa rápida no Google, a maior proprietária de terra do mundo é a Rainha Elizabeth II, com 6 bilhões e 600 milhões de hectares, segundo um site chamado radioproletario.com, que eu desconheço a procedência dessa informação. Mas, segundo o site, é a Rainha Elizabeth. Mas uma aluna minha fez um trabalho esse ano, eu acho que eu cheguei a mencionar com você, que era sobre o anti-intelectualismo no Brasil hoje, né? Esse era o tema que ela queria trazer. E justamente onde ela foi buscar, ela me pediu ajuda, foi buscar no iluminismo, né? Para entender o que é o intelectualismo, enquanto não existe esse termo, intelectualismo, né? Mas existe o anti-intelectualismo. Mas vai encontrar lá no iluminismo essa promessa, porque o iluminismo é uma grande promessa, de que o progresso, razão, vamos compreender o mundo e aí vai ser todo mundo feliz no futuro. É isso aí, continuemos assim. E cada vez mais as pessoas vão ser esclarecidas, como diz o Kant, vão sair da menoridade, vão servir do seu próprio entendimento sem o auxílio de outras pessoas e vamos ser evoluídos. É uma palavra escrota, mas seremos evoluídos. E hoje em dia, principalmente agora no século XXI, com as redes sociais, com esse tal de podcast aí que essa galera inventou de fazer... Você não precisa mais pensar nada, os caras trazem respostas prontas. Exatamente. Né? Mas você mas é mais ou menos isso mesmo, né? Você pensa pelo outro. Eu lembro de grupos de família e grupos de WhatsApp no geral. Vou jogar uma porcentagem aí. Tinha que ter um momento porcentagem aleatória. 90% das postagens de WhatsApp são repostagens, né, de notícias. Acho que até 98%, eu diria. 98%. Esse é meu chute. São repostagens. Então a pessoa recebe e retransmite. E repassa. Né? Então não existe uma produção própria. É muito difícil você ter um debate sério com produção própria. As pessoas jogam uma coisa e respondem com outras coisas, ou quando não, com aqueles bonequinhos, emoji. Quão desencantador seria, né, para esses camaradas que pensaram o mundo, essa noção de superação. O que foi superação da história, inclusive, né? Ou superação dos processos, superação daquilo que era o arcaico, o atrasado, né? O reacionário. A ideia de progresso. Né? Exatamente, é a noção de progresso. Imagina só para esses caras o que não é uma frase, como termina nesse parágrafo, ouse saber. É de um impacto gigantesco, né? O cara fala, para você ousar deixar de ser tutelado, né? E eu acho que essa é uma provocação muito forte para um novo tempo, para uma nova era, para um novo mundo, né? E o que a gente vê, na verdade, é quase que é um sentido quase que anímico, né? Quando a gente pensa dessa juventude cada vez mais presa às verdades prontas, o esclarecimento vem como algo pronto, né? E você vê quase que um sentido de indivíduos que não conseguem mais efetivamente pensar esse saber, se incomodar. Ele, na leitura da citação lá, tem a parte, saída da menoridade da qual ele próprio é o culpado. Exatamente. Ele se coloca, o povo gosta de açoite. Nós nos colocamos. Exatamente. Acho que nós, enquanto humanidade, nos colocamos sob a tutela de outros. Né? Exatamente. Porque é muito mais fácil. Com né? certeza. É muito mais fácil. É por isso que é preguiça e covardia. O nome número 1 é preguiça. Exatamente. Ser preguiçoso. Como se desenvolve a própria escola? A escola se desenvolve com um pensamento, né, mas normalmente... Saberes que você recebe, exatamente, passivo. Você, exatamente. enquanto aluno, normalmente é passivo. O professor fala, você ouve. Você não é um produtor do saber, ou seja, você realmente se coloca como um indivíduo tutelado. E as próprias instituições vão amarrar o indivíduo enquanto um tutelado, né? Agora, vou problematizar. Você falou que hoje em dia esses caras estariam um pouco decepcionados, em certa parte. Acredito que sim, mas essas novas tecnologias que a gente tem, redes sociais e tal, eu vejo muito, por exemplo, os alunos hoje em dia, notícia, dou aula de atualidades.
muitos alunos têm conhecimento de alguns fatos que eu não sabia. Porque eles têm essa possibilidade de procurar por eles mesmos, né? Enquanto você tem, obviamente, aquele lado que é você só recebe, recompartilha, retuita, blá, blá, blá. Mas você tem, tipo, putz, se eu quero, eu consigo muito ir atrás. Você não tem aquele saber encastelado, igual no século XVIII provavelmente era. Perfeito. Algumas bibliotecas, alguns caras com grandes bibliotecas, né? Os grandes patronos ali. E a igreja também. Mas você não tinha essa possibilidade de ousar saber por você próprio. Hoje em dia você tem as ferramentas. Talvez ele se visse a internet e ia falar, caralho! Né? Agora que vai. É agora que vai, pô. Se sem internet a gente tá indo bem, imagina com internet, né? E aí, por outro lado... Eu acho que as questões realmente acabam, no final, nesse ponto de inflexão, ou nessa necessidade de quebra de paradigmas, ou pensar os paradigmas da educação e do saber, né? A gente acaba sempre voltando para os mesmos pontos. É isso que eu acho muito louco na ciclicidade da história, né? Um negócio louco da gente pensar que de alguma forma a gente continua a estar nos mesmos dilemas de sempre, sabe? Os de ousar saber. Pô, exatamente. Sócrates, porque no final exatamente. Pai da filosofia, né? se assim pode dizer, ele é morto com a ideia, eu acho que é um pouco saperial de dele. Ouse saber, ouse questionar o que a sociedade, seus pais, os que tá mais velhos, eles estão falando. Ouse pensar por você mesmo sobre o que é certo e errado. Sócrates estão lá, com o começo da filosofia já é isso. E até hoje você tem esse pensamento daqueles bons professores que falam para o aluno, pô, ouse saber por você mesmo, não receba, né? E não fique passivo diante disso sob a tutela de outra pessoa, como diz o Kant. O termo iluminismo... Aufklärung. O termo iluminismo é uma pejoração, né? Tem um aspecto pejorativo a gente pensar. Século das luzes. Século das luzes é algo positivo que se contrapõe, é maniqueísta, à Idade das Trevas, né? à Idade então, Média. Aliás, são os iluministas que passam a classificar aquilo que a gente convenciona chamar de Idade Média. O próprio termo Idade Média já é carregado de pejoração, né? A Idade Média é a idade que está no meio. Trevas, está no meio de duas eras, né? Quais são as eras? A antiguidade, de um lado, e um novo tempo, né? É bem interessante a gente pensar. Será que é isso mesmo, no final das contas? Tem uma música, eu vou citar uma música aqui então, por já, né? Tem uma bela música de uma banda chamada Bad Religion, já que a gente tava falando de religião, né? Uma banda punk californiana chamada Bad Religion, e eles fazem uma música chamada New Dark Ages. Welcome to the New Dark Ages. Yeah, I hope you're living right. Nova Era das A Nova Era das Trevas, que na verdade é uma grande provocação, a gente nunca saiu dela, né? O vocalista e letrista dessa música é o Greg Graffin. O cara é PhD em biologia, é um negócio muito louco, né? Pensar, né? Que hoje a gente tem Luan Santana, né? Cantando Eu te amo, gatinha! PhD né? em sofrência. E o cara deve ser, né? Não Amado sei. Batista. Né? Mas isso é bom. Eles entenderam o amor. Santana, eu tava eu já dando não aula sei. sobre amor, eu falei, pô, Amado Tim Maia. O cara O entendia Amado que era Batista bando manjava de amor, corno. inclusive porque ele era amado no próprio nome. Ele já é, boa. Cara, isso aqui vai flertar com choque de cultura. Isso vai flertar com o tiozão. Só um minuto. Opa! A cerveja chegou. Chegou a cerveja. Mas a grande sacada dos caras é chegar e falar assim, vamos tentar entender, porque em determinado momento a gente chega à conclusão de que o mundo tem uma ruptura, uma quebra de paradigma e de repente aparece um século das luzes para trazer o saber depois de uma era horrorosa das trevas, né, que foi a chamada Idade Média. Só que é na Idade Média, por exemplo, que a gente tem o desenvolvimento das grandes universidades, por exemplo, na Europa, né? Sim, então é interessante a gente... 11, 12 você já tem universidade. Você já tem grandes universidades, né? Não, e há aí? um estigma até hoje. Eu Sim. mesmo, e aí eu vou meia culpa, né? Eu mesmo, quando vou dar aula de filosofia no ensino médio, eu falo de filosofia antiga, chega na hora de medieval, eu falo em uma aula, às vezes em 10 minutos, eu falo em 10 minutos eu vou falar de 1000 anos de história. Em 10 minutos eu consigo falar de 1000 anos de história do pensamento, pelo menos. Não sei se a história política ou econômica tem algumas questões a mais. Só que como em 10 minutos você fica um ano falando de Grécia, em 10 minutos você fala
E por que você fica um ano falando de Grécia? Exatamente. Porque justamente nesse período de transição de fim do que a gente chama de Idade Média, aparece o Renascimento. Renascimento, perfeito. E o Renascimento, e aí aquela baboseira decoré, mas a gente sabe que é a retomar, renascer... Do mundo greco-romano. Do mundo greco-romano. E aí você vai atrás dos textos dos caras. Realmente, a cultura renascentista, ela tá permeada pela referência aos gregos. Então os caras estão escrevendo sobre os gregos, os caras estão retomando as figuras mitológicas. Imagina, num mundo, uma Europa completamente cristã, o cara tá falando de Afrodite, de Apolo, dos deuses gregos e romanos, né? E então essa retomada, então são os renascentistas de certa maneira. De Atenas, O quadro, né, do Rafael. Isso, que é de alguma maneira os renascentistas são esses caras que vão primeiro falar, olha, gaste um ano do seu curso de ensino médio falando de Grécia. Exato. Né? E não gaste falando de Idade Média. Exato. Os iluministas vão falar, gaste 10 minutos. Então, enquanto os renascentistas falam, gaste um ano em Grécia, era a provocação que eu ia te fazer. Gaste 10 minutos a na Idade provocação Média. que eu ia te fazer é a seguinte: nós somos filhos do iluminismo, não é verdade? Né? Então, o que nos pauta sempre é a razão. Essa que é a ideia. Né? Eu não tenho certeza se o mundo medieval é tão místico e tão desprovido de razão assim. Mas o fato é que a gente compra a ideia que os iluministas venderam. Isso é muito claro. É uma propaganda, Não é o que é verdade? eu falei, a moda, a propaganda. Olha Os que iluministas louco são isso. propagandistas de um novo tempo, assim, né? E não são os primeiros, nem serão os últimos também, né? De falar, agora chegou a era de ouro, a idade de ouro. Você já tem essa noção das eras, aí, ou você coloca no passado, você fala, eu sou o momento, né? Quando você tem essa noção de progresso, eu acho que a palavra progresso é importante pra gente entender. Você tem uma noção de uma finalidade, você tá caminhando para algum lugar. De uma direção bem clara. E se você tá caminhando para algum lugar, eu como estou no presente, eu sou a ponta da lança dessa história, né? O Kant, ele fala, no momento que ele tá falando sobre história, ele fala justamente de que o ser humano é feito para ser cada vez mais perfectível, ele quer atingir suas potencialidades. Só que ele dura quantos anos? 50, 60, 80, no máximo, né? Naquela época, então. Ele fala, por que a natureza fez dessa maneira? É quase uma finalidade ali, para que a gente acumule, a nossa sociedade serve para a gente acumular esses conhecimentos. Então eu, nos meus 80 anos de vida, eu ganho novos conhecimentos e se acumula para a próxima geração. E aí você tem uma nova visão de Idade Média. Ela, de alguma maneira, serve de base. Sim, claro. Né? O que você falou, o nascimento das universidades, né? E é interessante como você menciona esse saber que é acumulado ao longo de uma vida, porque a enciclopédia nada mais é do que isso. Perfeito. Não é isso? E é legal um pouco falar da enciclopédia, porque ela é o marco, né? Os enciclopedistas, de Diderot e d'Alembert. E quando você lê uns... Então, enciclopédia é o quê? É esse compilado que eles tinham um plano, que nunca foi completo, né? De juntar todo o conhecimento da humanidade. Muito louco isso, cara. Numa sequência de livros. E é isso, chegamos. A Wikipédia tá fazendo isso bem melhor que eles, né? E eles chamaram os caras mais foda da época pra falar sobre os assuntos que eles mais manjavam, né? Imagina esse ambiente cultural de que você tá entre os caras mais fodas e fala, putz, eu quero um verbete sobre, sei lá, música. Eu sei que Rousseau escreveu sobre música, se não me engano. Eu quero sobre história. Voltaire escreveu sobre história. Esses são os que eu estudei na faculdade, né? E aí você escreve verbete. Só que tem verbetes, por exemplo, chamado águia. Escrever sobre águia. Aí você fala, porra, definição dicional. Ave de rapina, que blá, 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 blá. Só que é muito legal você pegar o verbete, eu acho que é águia esse verbete. Ele vai falando, fingindo que não quer nada. Da águia, ele vai chegar e vai começar. A águia que entre os romanos representava isso, a liberdade. E ele começa a dar, na definição de águia, pontada na religião, no extremismo religioso, na intolerância. Então, falando de águia. Mas ele tá falando ao mesmo tempo de quê? De novos tempos. Então, eles juntando o conhecimento do mundo, colocando esses verbetes com uma pretensão de ser... Não era dicionário, né? É mais do que... exatamente. Não é o dicionário. Não é uma definição etimológica da palavra. É a diferença entre um conceito. definição e conceito. Perfeito. Né? É o conceito de águia, conceito de história. Então, um verbete poderia ter páginas e páginas. Você não abre um dicionário que tem páginas e páginas com uma palavra. Né? Então, ele... É isso. E tem um projeto político por trás da enciclopédia do Diderot e do d'Alembert. É o projeto de, olha, agora a gente vai acumular tudo e a gente vai dar os rumos
pra próxima, pra essa Para continuidade. esta sociedade que vai ser a sociedade da razão. E não mais a sociedade dos mitos, dos rituais, Das né? proibições, das proibições, do ou seja, index, essa né? é exatamente do Tem index, o index, né? que é index. limita. É uma lista, ou é um livro, não sei, uma lista dos livros proibidos da igreja, né? Aham. Que até pouco tempo livros muito famosos hoje estavam lá, né? De certa forma isso não mudou, né? Que diga o Crivella nesse momento. Ah, verdade, tá, agora entendi. Boa provocação. Entendi, Aqui a Crivella gente tá vai pensando- a deixar gente claro tava falando lá que de o Idade nosso, Média, o Renascimento. nosso público é de esquerda. Né? Não, mas é a questão ali do Crivella, que censura no geral, né? Pra quando a gente fala de iluminismo, você tem que ampliar a ideia dos caras, ouse saber, é justamente uma ampliação. E não é uma questão de esquerda, aliás, é muito pelo contrário, os liberais vão ser esses caras, os liberais ali do século XVIII e XIX, vão ser os caras que vão ser grandes defensores da liberdade de expressão. Eu dou o nome do cara que é o John Stuart Mill. Sim. Né? John Stuart Mill é um liberal, cara né? Um pensamento que a gente falaria hoje de direita, mas ele vai escrever um livro chamado Sobre a Liberdade, que ele vai falar simplesmente, não tem que censurar nada, por mais A liberdade escroto e tem que ser nojenta, absoluta. A única coisa absoluta. Coisa que hoje em dia é a pessoas de liberdade. esquerda, inclusive, evidentemente. discordam, Sim. né? Ele fala, por exemplo, o livro do Hitler, o Mein Kampf. Você que fala alemão. Qual é o nome? Mein Kampf. Faz de novo. Mein Kampf? É Mein. Isso é muito Mein. em United States of America. É Mein Kampf. E olha que eu tenho uma pronúncia nazista, inclusive. Numa aula de alemão, o cara falou assim: nossa, você tem uma coisa muito da Baviera. Eu fiquei assustado, né? Eu acho que era um pouco o meu que autoritário se manifestando, sabe? Agressividade estampada Mein na Kampf! cara. Né? Uma coisa meio. A proibição, o John Stuart Mill falaria tem que liberar os nazistas de falarem o que eles quiserem. O que eles Enquanto a gente quiserem. está no campo da liberdade de expressão, tem que liberar qualquer ideia de esdrúxula. Agora, na prática já são outros 500, né? A questão de gerar dano a outros e tal. Mas por outro lado, já que você mencionou um liberal, eu vou mencionar aquele cara que matou a charada na história. Né? Que eu não Quem vou é dizer. que matou a charada? Pra mim- Essa ninguém nem fala. Não vou falar, mas enfim. Até porque vai ficar político demais, que é o Marx. Mas o Marx, em determinado diálogo com um anarquista chamado Weitling, eles começam a ter um grande embate sobre os movimentos que conduzirão à consciência de classe do proletariado, né? E o Weitling, né, pomposo, ele dizia: não, mas eu faço discursos e as pessoas se emocionam com o meu discurso. E Marx dizia: falta teoria no seu discurso. O que essa galera precisa é de teoria, não é só de emoção. O conhecimento é que leva efetivamente. Ou seja, Marx é um kantiano, ele é um iluminista. E Marx vai dizer para Weitling, né? Ele vai dizer: a ignorância nunca fez bem a ninguém. Isso é fantástico. Isso é uma questão que a gente sempre discute, né? Sobre Marx, onde ele está na história ali. E eu falo, de alguma maneira, e como eu estou falando da palavra progresso, o Marx, ele é um filho do iluminismo. Sim. Né? E do positivismo. A revolução não é uma que noção vem de posterior. superação? Noção de superação, Né? e de É avanço. isso, exatamente. Se o cara- Sentido, a ponta de lança. A revolução Isso é até interessante. que Então, conduz. Né? voltar um pouquinho antes do Marx, eu queria falar antes, eu tinha esquecido, mas da utopia. Eu acho muito bacana. A gente falou de Idade Média, então cronologicamente agora para ficar claro. Idade Média, Renascimento. Sim. E aí depois a gente tem o florescer dessa nova era que é o iluminismo, com todas essas ideias e revoluções. Sim. Novas utopias surgem, porque você está num ambiente de... Então, o iluminismo, ele pode ser, de alguma maneira, associado a um otimismo. Você tem um florescer de utopias ali no século XVIII, no século XIX também. Sobretudo. E aí você pega, voltando... Então, é sempre legal fazer o reflexo de hoje em dia. Se você vai num cinema e assiste um filme, pode ser um filme blockbuster, pode ser um filme cult, mas os filmes que tratam da sociedade como um todo, a grande maioria são distópicos. Exatamente.
Seja de zumbi, seja de invasão alienígena, seja de O Dia Depois de Amanhã, grandíssimo filme, O Dia Depois de Amanhã, que Nova York é inundada por uma onda e a Estátua da Liberdade tá afogada. A revolução vem da natureza. A revolução vem da natureza. Pra acabar com o império. Mas agora faz muito sentido. Tem o 2012 lá, aquele que é o fim dos maias e tal. Fim do mundo. A gente Não, realmente tem essa característica a gente não cataclísmica acredita que a gente agora, tá né? mais num progresso. Sim. É o fim da história. Isso são reflexos do fim da história, né? Perfeito. O fim da história não no sentido do cara lá que cunhou o termo fim da história, né? Você tem aquele japonês que cunhou o termo? Eu ia falar Fukuyama, mas não deve ser esse nome. Francis Fukuyama, please come here. Você não vai pegar... Você vai pegar a cerveja aqui, pega lá. pra mim. Porra, o cara... Esse é o fim da história mesmo, né? O cara é marxista individualista, velho. Mas então, a gente tá falando das utopias e distopias, né? O século XX é o século das distopias, Sim. de certa maneira, na literatura. Eu Mas- sempre ponho 3 nomes ali de literatura. Orwell. Até, o Orwell, 1984, Admirável Mundo Novo. E ele tem um que eles colocam que eu nunca li, agora eu nem Aldous lembro o nome. Huxley. O Admirável Mundo Novo. Mas eu coloco o que tem o filme que a gente já assistiu com os alunos, que é o Fahrenheit. Laranja. Tem o Fahrenheit, é uma distopia, e o Laranja Mecânica. Fahrenheit 451 e o Laranja Mecânica é uma Esse distopia. é Hepburn, não é? É Bradbury. É Bradbury. Eu falei Hepburn. Seu alemão tá bom, mas caramba. O seu bicho. inglês, Seu vou inglês. te contar, hein, cara. Mas o meu japonês estava ótimo, porque eu citei o Fukuyama aqui de forma maravilhosa. Fukushima, Fukuyama. Né? Ainda bem que você não falou nenhum nome de comida japonesa. Né? Mas você tem o século XX, que é o século das distopias mesmo, né? E o século XXI agora, de uma outra maneira, as utopias cyberpunk e de Matrix é uma grande distopia, né? O filme Matrix. A fiquei sabendo que vai lançar o 4, né? pós-modernidade. Eu sei que a gente foge aqui e vai para um campo muito louco, talvez fique até como pergunta para o nosso próximo encontro. Mas a pós-modernidade é fruto do quê? Dessa distopia? É uma pergunta a se fazer. Porque, olha, a gente tem... Então, voltando um pouquinho à ideia. Tem a Vai ideia lá. de progresso que se alimenta ali Que nos conduz inexoravelmente a uma à evolução. melhora, a uma melhora, evolução. A ideia de evolução, de progresso, de melhora, até uma má interpretação do Darwin, né? Sim. Que os positivistas vão fazer. Vão falar, não, ele tá falando que a gente tá Darwinismo melhorando. social. Darwinismo não é nada disso, né? O Darwin é outra coisa. Sim. Mas a noção de que estamos evoluindo, estamos indo para algum lugar, que a gente chama de teleologia, de finalidade da história. Isso, primeiro que isso vem dos cristãos, né? Sim, a história teleologia é a história cristã. tem um começo, meio e fim. Começo é o Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O meio é onde que a gente está vivendo e o fim é quando Jesus volta, né? Então a Bíblia, o cristianismo, ele já Ele traz... é teleológico. Ele é teleológico, né? Que a gente fala, que tem a finalidade. Mas essa noção de progresso, ela vai sofrer baques. E o baque que acontece no século XX, eu acho que é o experimento das guerras, das duas grandes guerras. Pode Ou não? ser. Não, é que às vezes eu penso um pouco o fim da história. Vai soar muito comunista isso. Mas o fim da história, a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim é um que é o ponto. Fukuyama, onde ele Exatamente. coloca. É o ponto em que você fala, ó, é o fim das utopias. Acabaram as utopias aqui, o mundo que triunfou é esse. E é esse que a gente vive. Mas o que a gente ainda tem, a gente ainda possui uma ideia de progresso, só que ela não tá mais na noção de política, de arte, de pensamento, ela tá no campo puramente tecnológico. Sim. Se você fala para qualquer um na rua, fala, estamos progredindo, a pessoa vai falar sim. Em que sentido? Estamos criando novos Fantástico. iPhones. Perfeito. É o carro Fantástico. que vai andar sozinho, o carro que voa, os Jetsons e a porra toda, né? Mas há um esvaziamento do sentido que os iluministas tanto queriam. Exatamente, porque a noção de progresso que eles têm não é uma noção de progresso material, embora isso exista. Porque isso é conduz, inegável. exatamente, e até porque ele caminha junto. Ele caminha junto. Né? Mas quando os iluministas estão falando, é antes do Marte, quando os iluministas estão falando, é progresso espiritual. Perfeito. Progresso da mente humana, do ser humano, pelo acúmulo de experiência dos seres humanos do passado, que vão passando, aí você chega na enciclopédia que vai juntar... E a gente vai ter seres humanos fantásticos. Seres humanos né? fantásticos Perfeito. lá na frente. Seres humanos fantásticos.
E aí, nesse sentido, voltando para seu questionamento lá, será que eles talvez ficariam decepcionados porque a gente não é nada muito além do que eles A gente é eram. um simulacro das reproduções do pensamento de outros. É isso que é muito louco. Mas agora, tentando, né, baixar um pouquinho a bola desses caras, era uma sociedade muito diferente. Eu acho que isso dá pra ampliar pra... Era uma sociedade elitista. Sim. Você tem grandes mentes, igual é muito difícil, talvez, a gente pensar nessa proporção de pessoas que pensavam novo e o progresso dessa maneira, na filosofia principalmente, né? Mas era uma sociedade para poucos, né? A gente olha para trás e imagina que todo mundo era iluminista. Os princípios aristocráticos ainda são muito marcantes, pelo menos até a Primeira Guerra Mundial, né? Perfeito. E você... quem pode ou quem tem alguma excepcionalidade ali vai poder ser esse cara que vai pensar. Quem não, a grande maioria da população, a grande maioria, momento porcentagem, 97% da população, não faz parte desse iluminismo. Sim, enquanto teoria, enquanto pensamento, né? Mas por outro lado, quando a gente pensa a contemporaneidade, né, a gente teve um acesso maior à educação, à universalização da educação, mas ao mesmo tempo ela também está limitada pelos poderes, pelas instituições, por aqueles que, querendo ou não, numa outra forma, são os iluministas de outrora, mas talvez não tão iluministas assim, que são os controladores da sociedade. Agora, né? Você falou de educação. O Rousseau, ele escreve, acho que todo mundo Emílio, que faz né? educação e pedagogia tem um livro que é o Emílio, né? Emílio é um personagem, até onde a gente sabe, fictício, que é uma criança que ele vai falar como vai ser a educação dessa criança perfeita. A criança educada para ser uma criança republicana iluminista. Perfeito. Imagina, você dá o seu filho para... Mas aí é que tá. Ele não é educado numa escola, não é uma sala de Emílios. Exato. É um Emílio com um preceptor, um cara que recebe, tipo um professor particular 24 horas. O cara vai formar essa criança até os seus, sei lá quantos, sua adolescência, e ele vai ser criado de uma maneira a ser uma grande mente. E aí até a indicação, o Capitão Fantástico, o filme, né? Que está no net, a gente pode falar... Petnix. Está no Petnix. em stream. Eles falam de stream. Stream. Está no Porque o meu inglês não é tão bom. Mas em alemão é Schamvlisoft. O Capitão Fantástico, ele é isso, né? O pai que cuida das crianças e tenta criar eles um modelo preceptor. Eu cuido dessas 4, 5 crianças, não lembro nem quantos filhos que ele tinha. Mas de uma maneira, tem um momento, criamos a República de Platão. Crianças extremamente reis filósofos, crianças criadas. Então, quando você tem uma criação de um para o outro, é outra coisa. Hoje em dia, você universalizou o acesso ao ensino. Todo mundo no Brasil, hoje em dia, desde da nossa Constituição de 88, tem acesso à educação básica. Enquanto garantia. É um direito. E, obviamente, a gente não vai criar, não sei quantas crianças existem no Brasil, agora milhões e milhões de filósofos. Perfeito. Não é Até essa porque ideia. você tem uma demanda das relações de produção. Porque elas precisam trabalhar em algum momento. E elas precisam servir, mais do que isso, elas precisam servir a um determinado modelo. Né? Não, mas é o servir ao determinado, é a entrada no mundo do trabalho, né? Tá na produção. Mas não é a concepção que a gente tinha, seja dos iluministas, seja de Marx, seja dos próprios liberais, dos bons gênios, liberais. eles não trabalhavam, Exatamente. eles não entravam numa lógica da produção, eles simplesmente pensavam, você era pago. O Rousseau, durante um tempo, ficou lá ele ficou hospedado, morando pela rainha da Genebra, da Rússia, ele era pago. Né? Esses caras, eles eram pagos por grandes aristocratas para fazer parte ali daquele círculo. Marx, não. Não só Marx, não, outros também. Mas não. é importante. Outros também não, mas nenhum era tão genial quanto ele. O Marx não era... Ó lá, o Marx, ele tinha uma ajuda também do Engels Do e Engels. da própria Westphalen, né? Que era a esposa dele. Westphalen. Westphalen. Que no final das contas, esse nosso podcast nada mais é do que pronúncia de alemão. É aula de alemão. Exatamente. Vocês não perceberam. De alemão. Ein, Bundes. né? Não é Bundes, não é alguma coisa alemão? Que tem a Bundesliga. Não. Bundesliga. Tô dando aula de alemão hoje. Você achou que Deutschland. tava tendo aula de humanos, né? É alemão. É só de Que não alemão é isso humanos. aqui. Não, então, no final das contas, eu acho que o nosso bate-papo de hoje foi entender um pouquinho o que é esse iluminismo. A gente não entrou a fundo quem são os caras, quais são os fatos históricos, mas perceber que
para entender a nossa sociedade de hoje, esse movimento iluminista e tudo que veio antes e depois, né, é um momento que marca quem nós somos hoje em dia, né? Na história a gente chama de ponto de inflexão. Ponto né? de inflexão. O ponto de inflexão é aquele momento em que há uma quebra de paradigmas e o desenvolvimento de algo novo. E depois disso as coisas nunca mais serão como eram. Para você que gostou desse podcast Sou de Humanas, a gente tem uma conta no Instagram que é qual? Podcast Sou de Humanas, tudo junto. Maravilha, adorei. Isso no Instagram você tem a possibilidade de mandar perguntas, pautas que a gente pode trabalhar. Inclusive a próxima pergunta problematizadora para daqui a 15 dias. A pergunta que a gente escolheu foi: ainda somos iluministas? Então, a cada 2 segundas-feiras, de 15 em 15 dias, estaremos apresentando um novo episódio do podcast Sou de Humanas. E gostaríamos mais uma vez de agradecer a Matraca Records, o Pedrão que tá rolando aqui com a gente, tá curtindo pra caramba o nosso podcast. E quem tiver algum tipo de sugestão, é só mandar um toque pra gente que a gente vai pensar programas e outras alternativas pro nosso bate-papo. Eu sou Valentino, professor, e mais uma vez obrigado, mais uma vez não, pela primeira vez obrigado por ouvir-nos. E um grande obrigado pro Pedrão, pro Daniel e pra Matraca Records. Obrigado, Valentino. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Matraca Records. Eu sou o Daniel Mafra. Jovens queridos, esta aula está finita. Cara, abre a porra do teu celular. Você não tem Instagram, seu filho da p***, cara? Porra aí, Sou de Humanas e já veio e já era. Ah, Sou de Humanas, Matraca, pronto. Aí já faz propaganda do estúdio. Ai, que merda. É tudo pro capital, esses filhos da...